Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. Hoje vamos falar por aqui sobre os filmes dos Trapalhões, que é a nossa maratona do mês de março e de abril. Eu, Rodrigo de Oliveira, aqui no Rio Grande do Sul, e o Marcelo Miller, direto do Rio de Janeiro, falando um pouco a respeito dos nossos filmes favoritos, preferidos então, da filmografia dos Trapalhões. Vamos começar com o Marcelo Miller então, que fala sobre um dos grandes sucessos da carreira do grupo, o grupo que é conhecido por grandes bilheterias aqui no cinema nacional. O Marcelo Miller fala sobre os Saltimbancos Trapalhões, então confere aí. E aí galera que curte o Papo de Cinema, tudo bem? Bom, então o nosso assunto hoje são os Trapalhões, né? Trapalhões aí que são o tema da nossa maratona do mês de março e abril. A gente vai entrar abril aí falando sobre os Trapalhões. E cabe a mim falar sobre um dos grandes êxitos dos Trapalhões, não apenas no que diz sentido às bilheterias, já que os Trapalhões aí tem um desempenho impressionante no ranking das maiores bilheterias brasileiras, mas também no que diz respeito à qualidade artística. Então eu falo sobre o Saltimbancos Trapalhões. O Saltimbancos Trapalhões é um filme lançado em 1981, dirigido pelo J. Betanco, que é um diretor de colaboração aí frequente com os Trapalhões, fez grandes sucessos deles. E aqui, na minha opinião, ele faz o melhor filme protagonizado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O Saltimbancos se passa no circo Bertoldo, onde os Trapalhões são uma espécie de faz-tudo. Eles trabalham ali cuidando do picadeiro, preparando o terreno para que os artistas brilhem ali no palco. E, por causa de um lance do destino, eles são alçados à categoria de salvadores da pátria. Só que o circo não quer que eles saibam disso, porque querem eles ainda submissos. E por que então que os Saltimbancos Trapalhões é um dos filmes mais marcantes aí da filmografia do quarteto? Porque é um filme muito bem encenado, muito bem interpretado. A trilha sonora, a cargo do Chico Buarque, aí com participações de Elba Ramalho, por exemplo, é uma excelente trilha sonora, uma das melhores, na minha opinião, do cinema brasileiro. A gente tem cenas memoráveis como o número musical aí que a Lucinha Lins se veste de gata. A gente tem ali os outros animais representados pelos Trapalhões, o burro, a galinha e o cachorro. E não fosse só isso, não fosse essa qualidade do trabalho no que diz respeito a esse tom lúdico do circo, a essa importância da inocência, nós temos aí também uma coisa bem ousada, que é, ainda na vigência da ditadura militar, fazer uma alusão aos processos de tortura da ditadura. O trapezista que em certo ponto da história, ele alerta os Trapalhões de que eles estão sendo explorados pelo dono do circo, que existe ali uma exploração. Ele é considerado, ele é falado inclusive pelo dono do circo, Barão, ele é chamado de subversivo e colocado nos porões de uma propriedade erma ali, numa clara alusão a esses procedimentos brutais da ditadura militar. Então o Saltimbancos Trapalhões é um filme reflexivo, é um filme bonito, é um filme bom de ver e bom de ouvir, é uma das grandes realizações dos Trapalhões. Foi recentemente escolhido pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, como um dos melhores filmes, um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Então é uma grande produção dos Trapalhões. Você pode conferir aí a crítica, que por acaso foi eu que escrevi aí no Papo de Cinema, e vamos continuar acompanhando aí o videocast e curtindo as coisas dos Trapalhões aí, que a gente ainda tem maratona adentrando em abril pra gente cobrir boa parte da filmografia deles. Então é isso, um abraço e até a próxima. Valeu, Marcelo, pela participação aqui no videocast. E agora eu falo sobre o meu filme favorito dos Trapalhões, que eu escrevi inclusive para a maratona do Papo de Cinema, que é Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. O filme ele foi lançado em 1984 e tem direção do Dedé Santana e do Vitor Lustosa. E é bacana o filme porque ele também representou os Trapalhões um novo momento. Os Trapalhões, em 83, eles tinham brigado. O Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, eles não estavam mais se acertando. O Dedé, o Mussum e o Zacarias partiram para uma outra, eles conceberam então a produtora para eles, que é a Demusa Produções, e eles fizeram então Atrapalhando a SWAT. E o Didi continuou com o programa semanal dele na TV e fez o Trapalhão e a Arca de Noé, junto com o Sérgio Malandro. E os dois filmes não foram grandes sucessos, e 6 meses depois desse desentendimento entre eles,
resolveram voltar e fizeram esse O Mágico de Oroz e voltaram também para o programa de TV que eles tinham na Rede Globo. E é bacana porque, assim como os Saltimbancos Trapalhões, no filme no qual os Trapalhões trabalhavam com as músicas do Chico Buarque, aqui nesse filme eles pegavam as músicas do Arnaud Rodrigues, que também participa do longa-metragem como um ator. E como vários trabalhos dos Trapalhões, é uma adaptação de uma obra clássica. Essa que, obviamente, O Mágico de Oz, o clássico filme lá com a Dorothy, o cãozinho Totó e o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde. Aqui, os Trapalhões acabam assumindo esses personagens. O Didi vira a Dorothy, o Leão medroso é o Dedé, que é um xerife da cidade, temos o Mussum, que é o Homem de Lata, e temos o Zacarias, que é o Espantalho. E é bacana porque o filme, ele também, além de ser um filme engraçado, cômico, como a gente poderia esperar dos Trapalhões, também tem lance social. Os Trapalhões começam o filme lendo um texto, tem um texto narrado ali, falando sobre a seca do Nordeste. E falando a respeito, então, do nordestino sofrido, que não tinha água para beber, não tinha água para plantar. E esse problema acaba perpassando por todo o filme, porque a grande jornada da Dorothy, do Didi, é procurar água e achar água para o território onde ele está por ali, junto com seus amigos. Então eles têm que buscar essa água e encontram o Mágico de Oroz no caminho. Inclusive rola até uma crítica ao voto do Cabresto. Tem ali um grande coronel da cidade que vende água para os habitantes daquela região, e a água é vendida através de dinheiro ou do voto. Então também tem crítica social a respeito da política na época ali nesse filme dos Trapalhões. É um filme que tem boas atuações, tem uma Chameneguel, inclusive, né, muito jovem, fazendo o par romântico com o Dedé Santana, uma coisa que seria rara de ver nos filmes dos Trapalhões. Geralmente o Didi que fica com a principal mocinha do filme, né? O Dedé, nesse caso, acabou ficando com a Xuxa no longa-metragem. E a gente tem as músicas muito bacanas do Arnaud Rodrigues que realmente empacotam muito bem aquele longa-metragem. Também escrevi na Maratona dos Trapalhões aquele filme de 87, Os Fantasmas dos Trapalhões, que tem uma atuação terrível do Gugu Liberato. E também escrevi sobre os Trapalhões na Terra dos Monstros, que foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, ainda muito jovem, e que é um filme que tem aí alguns bons elementos, principalmente direção de arte. Temos ali uns monstros muito bem concebidos para a época e para o orçamento do filme também. E é um filme divertido que meio que fechou bem a trajetória dos Trapalhões, do quarteto ali capitaneado pelo Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. E a nossa maratona continua, né? Abril vai rolar ainda essa maratona dos Trapalhões, com muitos filmes da trupe aí do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, então vocês confiram no nosso papodecinema.com.br. Eu vou dar uma dica para vocês também de um livro muito interessante, que é esse aqui, ó, Opsit, o Cinema Popular dos Trapalhões. Foi escrito pela pesquisadora e jornalista Fátima Lilo Nardelli. Ela é membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, e é bem interessante o livro porque ela faz um estudo bem apurado a respeito da trajetória dos Trapalhões, dos filmes deles também, então eu recomendo bastante. Dá pra achar em sebos, eu acho que ele deve estar fora de catálogo já, mas dá pra encontrar ele em vários lugares por aí. Um livro bem interessante que traz muito da história dos Trapalhões, e além, de, claro, do livro, leia nossas críticas no papodecinema.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um videocast Papo de Cinema.